Olá, meus amigos, boa noite. Hoje, 27 de julho de 2020, 19h22, nós estamos voltando aqui ao nosso canal para dar seguimento aos nossos estudos sobre alguns aspectos de como Deus salva uma pessoa. Fazia bem dias que nós não postávamos nada no canal, então hoje chegou o tempo de continuarmos e dar prosseguimento ao nosso tempo de estudo. E não se esqueça, se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, divulgue o vídeo, se você acha que seja viável quando você assistir. Também dê a sua opinião, dê o seu like também, se não gostar ou não concordar com alguma coisa, pode dar também o seu dislike, porque é um direito. E nós gostaríamos também de que vocês dessem uma avaliação ao que está sendo postado, especialmente por se tratar de verdades relacionadas com a palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós já tínhamos abordado alguma coisa nesse capítulo, no nosso encontro passado. A nossa intenção é considerar algo dos versos 1 a 3, que nós já tínhamos então lido, e vamos relembrar esses versos hoje. Paulo está dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, fazendo segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós já tínhamos considerado algumas coisas, não vamos entrar em muitos detalhes para não tomar o tempo do nosso vídeo, para não ficar muito extenso. Queremos sermos objetivos hoje na abordagem do restante que falta desses 3 versos, mas somente para lembrar que em conversa, no nosso grupo de estudos, nós já havíamos considerado no vídeo anterior o que significa esse estar mortos em delitos e pecados. Agora, nós abordamos também no grupo parte da expressão que aparece na sequência, no versículo 2, onde nós pensamos naquela expressão, andando segundo o curso deste mundo. Já havíamos pensado em algumas coisas práticas relacionadas com essa expressão que aparece aqui na carta aos Efésios. O meu objetivo hoje, para deixar como registro, é apresentar algum aspecto teológico dessa expressão que aparece aqui. Paulo está dizendo que eles andavam nos pecados, e isso era manifesto na experiência deles nas expressões seguintes. Uma delas é essa que aparece aqui, andando segundo o curso deste mundo. Nós havíamos pensado assim, de maneira muito superficial, muito rápida, que existem algumas menções nessa carta desse verbo andar que aparece aqui. Eu quero apenas referir-me a elas para ficar como registro para uma gama de conhecimento a mais para vocês que querem talvez esmiuçar um pouco mais as verdades que estão relacionadas aqui nessa carta. Então, nós encontramos aqui no verso 2 o andar nos pecados, ainda no verso 2. Encontramos também no verso 2 andando entre os filhos da desobediência, também no verso 2. Depois, nós encontramos no verso 10 do capítulo 2, desse capítulo 2, eles estão andando ou andar em boas obras, aquelas que Deus preparou para os salvos, para que andássemos nelas. Depois, lá no capítulo 4, nós vemos no capítulo 4, verso 1, o andar digno da vossa vocação. E diga-se de passagem
que naquele capítulo 4, Paulo começa a abordar algumas coisas mais práticas em relação às verdades doutrinárias, teóricas, que ele tem apresentado nos 3 primeiros capítulos. Então, 4 e 1, nós encontramos ali o andar digno de acordo com a vocação. No verso 17 daquele capítulo 4, nós encontramos o andar segundo os gentios, obscurecidos de mente, obscurecidos de entendimento. Depois do capítulo 5 e verso 2, nós encontramos o apóstolo Paulo referir-se o andar também, o andar em amor. Ele menciona que devemos imitar a Deus que nos amou, e nós também devemos andar em amor. No verso 8 daquele capítulo, nós encontramos o apóstolo Paulo mencionar que o andar na luz. E finalmente, no capítulo 5 e verso 15, ele refere-se ao andar prudente. Então são as menções que nós encontramos do verbo andar nessa carta, que de alguma maneira ele fala de conduta, ele fala de posicionamento, ele fala da conduta do ser humano, assim como as mãos na Bíblia falam do serviço, na obra de Deus, o andar fala da conduta. E ele vai referir-se usando um verbo semelhante, um verbo associado a esse andar, sempre fazendo-os lembrar de quem eles eram. Na realidade, os 3 primeiros versos que aparecem nesse capítulo, Paulo quer fazê-los lembrar de quem eles eram, a posição que eles estavam, que eles se encontravam antes de serem salvos, fazendo-os lembrar da situação deles antes deles terem conhecido, de terem sido salvos e terem conhecido a Jesus. Mas eu quero continuar pensando no restante das expressões que vão aparecer nesses 2 ou nesses 3 versículos. Vamos pensar primeiramente na expressão que aparece aí, a expressão andando segundo o curso deste mundo. Nós já temos considerado de maneira prática as verdades relacionadas com este verso, pensando no aspecto prático de que envolvia isso. Nós encontramos aqui 2 palavras nesses versículos para descrever esse tempo presente e as condições dele. A primeira expressão que nós encontramos aqui a primeira expressão relacionada com o tempo é a expressão mundo, segundo o curso deste mundo. Aparece aí a palavra cosmos. Primariamente, essa expressão tem o sentido, o significado de ordem, de arranjo, de ornamento, de um adorno. Um exemplo disso é encontrado na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e verso 3, onde Pedro se refere ao adorno das mulheres. Ali denota esta ideia. Aparece também a ideia de terra, a terra existente ali. Também a palavra que aparece também para o universo, que é a palavra cosmos. Para os gregos, a ideia de um universo organizado, ordeiro, quando eles pensavam na grandeza e a maravilhosa criação de Deus, estava envolvido nessa palavra cosmos que aparece ali. Nós podemos pensar, por exemplo, na menção do Salmo 19, quando o escritor está dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os gregos pensavam na ordem colocada ali. É uma expressão que também é usada em Romanos capítulo 1 e verso 20, quando o apóstolo Paulo está falando do grande e invisível poder de Deus que se manifestou na formação do universo formado pela palavra de Deus. Ali aparece a palavra cosmo como o universo ordeiro. Essa palavra também se refere aos homens, a criação, o mundo, cosmos, como sendo os homens existentes, a criação dos homens. A segunda palavra que aparece ali é a palavra aion. Essa palavra fala de uma era, ela fala de
de idade, de um período de tempo. E essa expressão, no Novo Testamento, ela se refere às condições, às características morais e espirituais que regem esse tempo. Então, essa expressão que aparece também aqui como tempo, ela salienta muito mais as condições dessa era, as condições desse tempo, do que propriamente dito o tempo específico. E aqui então aparece a palavra aion, como também mundo, que também cosmos que aparece também mundo para essa expressão aion. Então, o termo aion, ele deve ser diferenciado do termo cosmos, mesmo que os dois pareçam a mesma coisa, mesmo que apareçam no mesmo lugar, como nós encontramos aqui. Aparece segundo o curso deste mundo. Os dois termos aparecem juntos e devem ser diferenciados um do outro, embora pareçam a mesma coisa. Um se refere ao ornamento, ao arranjo. É como a gente pensar no exemplo de uma mulher organizando a sua casa. Ela está colocando a cadeira no seu devido lugar, ela está colocando o vaso no seu devido lugar, ela está colocando as coisas em ordem, organizadas, para que isso fique bonito, para que isso fique no seu devido lugar. Essa é a indicação da palavra cosmos. Mas aparece a palavra também aion, indicando as condições daquele ambiente, não propriamente, primariamente, o termo era um tempo definido ou um determinado período. E aqui precisa ser diferenciado, embora as duas apareçam juntos. Então nós teríamos nessa expressão, seria a era desse mundo, as duas palavras juntas. Então ficaria assim, andando segundo a era desse mundo. O apóstolo Paulo então está querendo dizer, andando nesta era de acordo com o adorno, com o arranjo desse mundo, com o sistema de coisas que impera nesse mundo. Nós salientamos isso, e eu quero, entre outras coisas, ele está falando do sistema de coisas existentes, as leis que regem esta era do tempo presente, como aparecem as determinadas coisas durante esse tempo, as filosofias que aparecem durante esse tempo. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês, antes de serem salvos, vocês andavam de acordo com o sistema, de acordo com as leis, com a filosofia que rege esse tempo, que regem esse tempo presente. Eu tinha mencionado aqui, quero salientar um pouco, naquilo que se refere à vida religiosa, naquilo que está relacionado com a nosso contato, com a nossa relação com Deus, o que nós trazemos, como nós estamos sendo guiados, direcionados, guiados pela correnteza. É como o movimento, o curso de um rio. Tudo que cai naquele rio é conduzido onde as diferenças geográficas ou hidrográficas do rio vai levando aquelas coisas que estão sobre ele, a água vai conduzindo independente do seu curso. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele está falando exatamente na questão religiosa. Eu quero me deter um pouco aqui nessa expressão. Como nós podemos andar, como o ser humano anda, segundo o curso do mundo relacionado com a vida religiosa. Certamente todos nós já falamos ou já ouvimos alguma coisa nesse sentido. Pessoas que usam, por exemplo, a seguinte expressão: eu nasci na religião dos meus pais e eu não vou mudar da minha religião. Eu tenho essa cultura religiosa, já faz décadas, a vida inteira eu tenho a minha religião e eu não mudo. Isso é andar segundo o curso do mundo no que se refere à vida religiosa. E é um aspecto que todos nós temos de parar para analisar o perigo do uso dessa expressão. Andar segundo o curso do mundo na vida religiosa, eu não mudo da religião de meus
paz. É isso que ele está querendo dizer aqui. Outro fator que nós podemos aqui analisar é o que está ainda no verso 2 deste capítulo. Ele está dizendo, andando segundo o curso do mundo, mas andando segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui aparece uma palavra também para expressar isso. A palavra para príncipe aqui é archegos, é um adjetivo que significa originado, começado. É usado como substantivo também e indica aquele que é fundador, aquele que é autor, é príncipe, líder, e declina para aquele que rege, aquele que governa. E nesse sentido, nós nos reportamos a estudos passados, quando nós pensamos na pessoa de Satanás. Ele como o fundador, ele como líder. Essa palavra se aplica a diversos aspectos e situações no Novo Testamento. Por exemplo, ela se aplica ao sinédrio, àqueles que lideravam o sinédrio, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus e etc. Também é uma referência a Cristo como o príncipe supremo, o rei dos reis e senhor dos senhores. E aplicado a Satanás, nos mostra o papel dele. É como aquele que começou, aquele em quem se originaram o reino das trevas, aquele em quem se originou, aquele que começou, aquele que inaugurou. Ele foi o autor do reino da morte. Nós encontramos alguma expressão nesse sentido em Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, naquela referência que Paulo fala aos cristãos da cidade de Colossos, onde Paulo está dizendo: Ele vos tirou das trevas e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Naquele verso, nós encontramos a menção do império das trevas. E esse império das trevas, ele começou com Satanás. Ele foi originado nele. Ele foi o autor desse império das trevas. E também nós lemos a referência em Hebreus capítulo 2, aproximadamente verso 14, onde nós encontramos o escritor daquela carta falar que Jesus se manifestou para libertar a todos que com pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele se manifestou em carne para derrotar, na linguagem do escritor da carta aos Hebreus, para derrotar aquele que iniciou, que originou o chamado império da morte. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele está falando que esses cristãos da cidade de Éfeso, antes de serem salvos, eles estavam andando também segundo o príncipe deste mundo. E nesse sentido, nós encontramos também curso do mundo relacionado com a nossa atitude, com a nossa posição de expressarmos muitas vezes que nós temos liberdade total, que nós podemos fazer o que nós queremos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não se submetem mais a leis, não se submetem mais às autoridades, não se submetem mais a regras, começa no lar, se estende para a escola e para os demais aspectos da vida. Nesse sentido, na vida religiosa, eles achavam que tinham liberdade. Nós fazemos o que nós queremos. E para a tristeza daqueles cristãos, eles tinham que admitir o fato que antes de serem salvos, eles estavam não andando segundo os seus, a sua própria liberdade, mas eles eram manipulados pelo príncipe dos poderes das trevas. Os judeus no seu tempo, eles expressaram diante de Cristo essa suposta liberdade quando, naquele acirrado diálogo de João capítulo 8, quando eles chegaram para Jesus e eles falaram para Jesus que eles não eram bastardos, foi um diálogo, foi uma conversa muito franca que aconteceu, e Jesus não poupou palavras, Jesus não poupou-lhes a verdade necessária que eles tinham de saber. E naquele capítulo nós encontramos eles falarem para Jesus que não eram bastardos, pois eles tinham uma religião.
eles pertenciam a Abraão. Nós não somos bastardos, disseram eles. Nós temos por pai a Abraão. E Jesus então, na sua franqueza que lhe é peculiar, e não é omitir a verdade aos seus ouvintes, então ele falou-lhes, dizendo: se fosseis de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão não quis matar-me como vocês querem fazer. Vocês estão agindo dessa forma porque quereis satisfazer ao vosso pai. E ele vai dizer: o diabo é vosso pai. Ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. E quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. E foi muito triste, com certeza. E foi um golpe a eles terem de ouvir isso, que o diabo era pai deles. E Jesus então é franco. E agora Paulo está dizendo: andastes segundo o príncipe deste mundo. Ele é chamado aqui o Deus desse século. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo se refere a ele como o Deus deste século, aquele que cega o entendimento das pessoas, para que não resplandeça na mente das pessoas a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 1 João capítulo 5, nós encontramos a referência que o apóstolo João faz em relação a Satanás, em relação ao príncipe da potestade do ar, que é mencionado aqui. João está dizendo que o mundo jaz no maligno. Jazer é estar. O mundo jaz no maligno. Ele controla essas coisas. E infelizmente, aquelas pessoas na cidade de Éfeso tiveram de se lembrar da sua situação anterior, antes de serem salvos, que eles eram manipulados inconscientemente pelo príncipe da potestade do ar. E não é surpresa que essa geração do tempo presente, as pessoas do tempo presente, são manipuladas inconscientemente. Não estão fazendo a sua própria vontade, mas estão sendo manipuladas pelo príncipe da potestade do ar, julgando que tem liberdade econômica, julgando que tem liberdade de expressão religiosa, dizendo que são livres, que podem fazer o que querem, mas inconscientemente, para tristeza dessa geração, para a tristeza da raça humana, o ser humano ele é manipulado, e andam segundo o príncipe da potestade do ar. E nós não podemos contestar esse fato, embora seja uma verdade dura para ouvirmos, nós não podemos contestar isso. E é muito bom considerar esse texto, porque no começo do verso, no verso 3, o apóstolo Paulo, escritor dessa carta, ele está admitindo esse fato. Ele está dizendo: entre os quais andamos também. E eu quero abrir um parêntese aqui, para referir-me ao fato que ele continua dizendo: andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós precisamos nos deter também nessa expressão, porque é importante que entendamos isso. Andando entre os filhos da desobediência. Esse espírito que atua sobre dos filhos da desobediência. A expressão que aparece aí, atua, significa exercer pressão. E exercer pressão de cima para baixo. E nós encontramos a expressão que ele é o príncipe dos poderes do ar. Aquilo que está acima de nós. Essa expressão príncipe dos poderes do ar, que aparece aqui, ela está indicando que ele governa naquela esfera onde o pecado e a morte do ser humano atingiram. A entrada do pecado na natureza, a entrada do pecado no mundo, a entrada do pecado no universo. Ele é o governante desse sistema. Ele é chamado, nessa mesma carta, no capítulo 6 e verso 12, o ser humano vive sob a influência dos dominadores deste mundo tenebroso. E Paulo se inclui. Ele fala: todos nós andamos no passado. Antes de sermos salvos, nós andamos no passado. E pode ser que nós estejamos falando com alguém que acha essas palavras duras, que pode pensar na impossibilidade de que um ser humano nessas condições que temos já visto há bem dias, seria impossível
que uma pessoa pudesse ser salva nas condições que a Bíblia apresenta do ser humano. Mas está para nós aqui os exemplos apresentados nessa carta. Essas pessoas da cidade de Éfeso e o próprio apóstolo Paulo, que ele andou segundo o curso do mundo, ele andou segundo o príncipe da potestade do ar. Ora vista que Paulo, na sua vida, fez todas aquelas coisas no aspecto religioso, no caráter religioso, julgando que estava fazendo um bem, que estava andando na vontade de Deus, mesmo tendo a sua religião judaico, o farisaísmo, a mais severa religião que havia entre os judeus, e ele andava dessa forma, e ele reconheceu esse fato, e houve uma solução para esse apóstolo e para aqueles demais. Portanto, nós podemos dizer claramente que Deus tem uma proposta, Ele tem uma solução para nós, mesmo que a situação seja tão triste, mesmo que a situação seja tão humilhante, andar segundo o curso do mundo, levado pela correnteza e ser manipulado por um sistema onde Satanás é seu príncipe, onde Satanás é seu regente, onde ele é o seu líder e ele manipula todas as coisas. E Paulo se inclui nesta mesma condição, e ele vai dizer, entre os quais andamos outrora. Eu quero salientar, junto com essa expressão, porque ele fala de um andar, de um espírito que agora atua entre os filhos da desobediência. Se considerar esse capítulo 2, verso 2 e 3, vamos ver que ele chama a condição deles no passado de filhos da desobediência, e ele diz também no verso 3, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E note que Paulo está associando essas expressões, o verbo lembrar, sempre colocando outrora, sempre colocando no passado. Por quê? Porque essa era a condição deles no passado. Mas agora não. Agora eram pessoas que tinham conhecido Cristo, que haviam descoberto a salvação que Deus providenciara em Cristo, pelos meios, pelos recursos do próprio Deus. E note que ele está dizendo, filhos da desobediência e filhos da ira também. Essas duas verdades nos reportam a história da queda do homem. Já temos considerado esse fato. Note que quando nós consideramos Romanos capítulo 5, verso 12, naquele verso nós tratamos um pouco sobre a imputação. Isso quer dizer a imputação do pecado original de Adão transmitido a toda a raça humana. E ele vai dizer naquele capítulo 5, verso 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se você ler a sequência daquele capítulo, entre outras coisas que ele vai dizer, ele vai falar, assim como pela desobediência de um só, Adão, todos herdaram a condenação, sofrendo as consequências daquilo. Então, Adão caiu, pecou, morreu por um ato de desobediência que atingiu a todos nós. E é isso que Paulo está salientando aqui. O homem não é filho de Deus, ele é filho da desobediência. Ele é filho, a raça humana é filha do desobediente Adão, portanto, filhos do desobediente. Filhos da desobediência. E quando considerarmos a questão da imputação, nós falamos que nós não podemos negar o fato que nós transmitimos para os nossos filhos. Os nossos filhos carregam uma carga genética nossa, carregam aspectos emocionais, carregam aspectos físicos e carregam também, principalmente, a morte espiritual. E nós não negamos isso, que os nossos filhos herdam essas características pessoais e emocionais. Nós não negamos o fato que os nossos filhos são herdeiros daquilo que nós possuímos ou deixamos de possuir, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. Nós não negamos esse fato. Por que negaríamos que, se eles herdam isso de nós, não herdariam também a nossa morte espiritual? E é isso que Paulo está dizendo. Se somos filhos da desobediência, do desobediente Adão, também somos herdeiros daquilo que Adão teve. Adão foi condenado, Adão ficou sujeito à ira de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Se nós somos filhos desobedientes e filhos da desobediência, o que nos resta? Há sobre nós também uma ira de Deus contra nós. Esse é um fato
que Paulo salientou aqui. E eu quero então pensar num das maiores enganos da sociedade do tempo presente, especialmente relacionado com a vida religiosa. Temos falado do curso do mundo nessa área, mas também estamos falando do controle que Satanás, que o diabo tem sobre a raça humana e ele a manipula. É aquela velha expressão que todo mundo está dizendo: todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala isso. Esse é uma correnteza, essa é a filosofia do tempo presente. Isso é o que rege o tempo presente. E Satanás tem manipulado isso. A Bíblia chama aos homens de filhos de Deus no sentido de criação. Isso está em Lucas capítulo 1, quando fala que Adão, filho de Deus, no ato de criação. Mas não é esse o sentido que está sendo imposto aqui. O ser humano no tempo presente é filho da desobediência, é filho da ira. E as pessoas estão dizendo: todo mundo é filho de Deus, Deus é Pai. E não é isso que nós encontramos no texto. E, inclusive, eu gostaria de salientar que todos nós gostamos nos meios sociais religiosos de recitar, rezar, orar, aquela famosa oração chamada oração do Pai Nosso, onde as pessoas se gloriam mesmo, sentem um certo prazer emocional de poder dizer: Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus deu a chamada oração modelo, não foi para induzir as pessoas a pensarem que todo mundo é filho de Deus, pois nesse capítulo e na Bíblia nós encontramos claramente que o ser humano morto no seu pecado, ele não é filho de Deus. Nós aprendemos isso quando nós consideramos na carta aos Romanos a condição condenada do ser humano. A Bíblia diz que o ser humano é injusto, a Bíblia diz que o ser humano é ímpio, a Bíblia diz que o ser humano ele é pecador, a Bíblia diz que o ser humano é fraco. E lá em Romanos capítulo 5, verso 10, encontramos que o ser humano é inimigo de Deus. Ele não é chamado filho de Deus. Há uma condição, há um meio pelo qual o homem pode ser transformado dessa situação tão triste à condição de poder chamar Deus de Pai. E essas pessoas, eles entenderam isso. Aquela oração foi dada para mostrar a beleza da relação que uma pessoa que não era salva, agora ela é salva, ela foi dada para mostrar a beleza dessa relação que agora o salvo tem com Deus, como seu Pai, mediante os recursos que Deus oferece para isso. Então, não somos filhos de Deus antes de sermos salvos, mas aqui somos chamados filhos da desobediência, somos chamados filhos da ira. E ele vai mencionar algo triste também. Nós andamos segundo os nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele então vai completar: e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Como os demais? Qual é a condição então que Paulo apresenta essas pessoas aqui? Então, andando segundo o curso do mundo, manipulados pelo príncipe da potestade do ar, recebendo a influência e atuação do Espírito, desse Espírito que atua entre os filhos da desobediência, que todos nós somos antes de sermos salvos. Somos filhos da ira. É destinado a nós, a raça humana, a ira vindoura de Deus, um juízo de Deus. E ele vai mostrar algo triste também, que eles eram dominados, fazendo a vontade da carne. Aqui, a expressão carne, ela fala da natureza a qual nós herdamos, a natureza que nós recebemos de Adão, a manifestação dessa natureza sobre nós. Herdamos isso. E Paulo está dizendo: o homem vive nesse tempo presente, fazendo a vontade da sua carne. E inclusive faz a vontade da carne pelo impulso que vem, até numa contestação a verdades tais como essas que estamos expondo, é a vontade da carne. Muitas vezes o ser humano rejeita, ele recusa Deus, ele é dominado, ele é controlado, ele
ele deseja fazer a vontade de Deus, ele não consegue, porque a carne, a sua natureza, aquela raiz que nós temos exemplificado na questão de um pé de laranjeira, na questão do poço, aquela natureza domina e a pessoa está sempre fazendo a vontade da carne, aquele impulso que domina, pois só tem aquilo ali, não houve a vida de Deus que ele mencionou nesse capítulo naquela pessoa. Então o que resta ali é o domínio dessa natureza que está dentro de nós, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem não consegue controlar seus pensamentos, não consegue vencer nem a própria incredulidade que domina no seu ser. Nós precisamos da atuação que Deus pode fazer. E quando nós consideramos esse fato, eu quero repetir isso já partindo para o encerramento desse nosso tempo, eu quero repetir isso. Aquelas pessoas da cidade de Éfeso, juntamente com o apóstolo Paulo, todos eles estavam nessa condição, e não seria humilhante demais para nenhum de nós reconhecermos também que estamos na mesma condição. Isto é honra diante de Deus, isso é a atitude que Deus espera de cada um de nós, de encarar com realidade esse fato. E Paulo está dizendo, nós andamos outrora. E para mostrar a grande possibilidade que cada um tem na sua vida, na sua relação com Deus, nós vemos nessa carta, o verso 4, uma palavrinha que está no começo do verso 4, que muda para nós o rumo das coisas, que muda as condições deles, e é isso que o apóstolo salienta. Ele está dizendo, mas Deus, que é riquíssimo em seu muito amor com que nos amou. Esse mas, ele muda a condição, e Paulo queria fazê-los se alegrar, Paulo queria fazê-los regozijar em si mesmo, reconhecendo que agora, naquele tempo, quando receberam a carta, eles não eram pessoas mais perdidas, eles não eram mais pessoas andando segundo o curso do mundo, não eram mais pessoas andando segundo o príncipe da potestade do ar, não eram mais agora filhos de desobediência, não eram mais filhos da ira, não eram pessoas dominadas pela sua natureza, não eram pessoas que eram dominadas pelos seus pensamentos, pois agora eram salvas na condição de Deus. E por essa mesma razão, nesse capítulo encontramos lá no verso 8, a expressão que ele usa, e temos já frisado isso, nenhuma daquelas pessoas estão no céu porque eram boas, nenhuma daquelas pessoas entraram no céu porque eram boas. Ao contrário, Deus salva pessoas ruins, Deus salva pessoas mortas, Deus salva pessoas na condição deles, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em outra ocasião, a situação deles havia mudado. Só para efeito de exemplo, eles estavam agora numa condição diferente. Quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e verso 10, ele vai mostrar uma condição diferente deles. Eles não estavam mais naquela condição. Paulo está dizendo que, no verso 9, verso 10, que a maneira que eles estavam vivendo com Deus, a confiança que eles tinham, ele fala no verso 3 da operosidade da fé, ele fala da abnegação do amor deles, e eles falam da firmeza da esperança que agora eles tinham como salvos em Cristo. E ele vai dizer naquele verso, não há necessidade que nós falemos para ninguém a nova vida que vocês têm em Cristo, a salvação que vocês experimentam no Senhor Jesus Cristo. Ele fala, pois todo mundo já fala de como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro, e agora vocês estão aguardando dos céus a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, quero parar por aqui com esses pensamentos, e o nosso desejo é que cada um de nós tenha compreendido, e agora adiante considerar, encarar com muita realidade, com muita humildade, dizendo, eu sou assim, eu estou nessas condições. E pode olhar para o futuro
com muita esperança, com muita alegria, especialmente dentro do tópico que nós estamos comentando dentro do nosso grupo de estudo. Nós estamos entrando numa linha onde nós vamos entender mais claramente a maneira que Deus salva uma pessoa. Em primeiro plano, precisamos encarar essa realidade. E aqueles irmãos, aquelas pessoas de Éfeso, junto com o apóstolo Paulo e as dezenas de pessoas, tiveram de encarar a realidade dele. Uma condição triste que Paulo fala, mortos, delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, andando sob a influência de Satanás, filho da desobediência, filho da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele então vai dizer que agora Deus pode intervir na nossa situação e mudar essa história tão triste numa história muito alegre. Então que Deus abençoe e nos ajude. Muito obrigado.